Por aqui, Gustavo Uribe, tem uma nuvem escura, pesada, pairando sobre o Congresso Nacional, quando a gente fala da relação com o Supremo, Luísa Martins. Hoje, conversando, a gente bateu um papo ali com alguns líderes do entorno, atacamos bem ali as pessoas mais próximas do Hugo Mota e do Davi Alcolumbre, para entender, Luísa, qual é o grau de preocupação desses parlamentares com as emendas parlamentares. E eu não estou com a decisão do Dino sobre as emendas, colocando um freio no alto poder exercido até aqui por esses expoentes do Centrão e que agora se vem com uma munição reduzida para trabalhar poder. Luísa, eu queria entender o que sai do Supremo Tribunal Federal, porque Luísa sempre traz assim, eu faço dobradinha com ela e trago um pouco da política, aí Luísa fala, vamos aos autos, vamos ser técnicos, não é, Luísa, como os juízes devem agir, e ela sempre me traz o que está determinado, Tainá, aqui é isso. O que está determinado é aquilo. E eu quero te ouvir exatamente sobre isso, Luísa, porque estamos na expectativa de uma conversa, o que já foi dito pelo Flávio Dino na última decisão, entre fevereiro e março, com a nova cúpula, sobre esse bloqueio de emendas parlamentares. Mas não só isso, Luísa, sobre as investigações em curso que tratam do desvio de emendas parlamentares. Porque daí você explica para a gente o porquê desse clima de apreensão aqui no Congresso. Vamos lá, Tainá, uma boa tarde para você, para o Uribe, para o Irajá e para o Pedro, todos que estão conosco aqui no Bastidores. Tainá, vamos lá, são duas questões que tramitam ali no Supremo Tribunal Federal de maneira simultânea. A primeira é a ação que discute, de fato, o grau de transparência na destinação das emendas parlamentares, que é ação que deu origem a uma série de decisões que a gente viu por parte do ministro Flávio Dino, que é o relator, obrigando o Congresso Nacional a dar mais transparência e permitir a rastreabilidade desses recursos, em decisões que têm sido bastante duras, e mesmo com algum apelo ali também por parte do governo federal, o ministro Flávio Dino tem se mantido firme e bloqueado qualquer tipo de recurso que não obedeça a esses critérios. Afinal, o princípio da transparência na administração pública é um princípio que está previsto na Constituição Federal e, sendo o Supremo Tribunal Federal um guardião da Constituição, ele se coloca ali como um garantidor de que essas emendas, possam ser de fato rastreadas e possam ser consultadas pela sociedade para ver onde está indo o recurso público, onde está indo o dinheiro da população e onde está sendo investido, onde estão sendo investidas essas emendas parlamentares. Em outra frente, Tainá e Uribe, tem uma série de investigações que apuram desvios dessas emendas parlamentares por parte de alguns deputados e senadores. A gente vai trazer mais detalhes um pouco mais para frente, mas aí já não é mais exclusivamente do ministro Flávio Dino. Essas investigações estão em curso aí em gabinetes de vários outros ministros. Tem investigação com o ministro Nunes Marques, tem investigação com o ministro Dias Toffoli, com o ministro Luiz Fux, com o ministro Cristiano Zanin, a ministra Carmen Lúcia. Tem várias investigações, são pelo menos 15 que a gente conseguiu contar aqui, que apuram esses desvios e, claro, por tramitarem no Supremo Tribunal Federal, isso é um indicativo de que tem um envolvimento direto de parlamentares nessas supostas irregularidades, que são investigações que tramitam ainda sob sigilo, segredo de justiça, e muitas delas a pedido da própria Procuradoria-Geral da República. Então, não é à toa, Tainá, que o ministro Flávio Dino virou uma espécie de temor ali nos bastidores do Congresso Nacional, e ele tem dito a interlocutores, a pessoas próximas, a seus auxiliares e até a outros ministros do Supremo, que ele não vai transigir em relação a essa questão, Ele vai manter ali uma postura firme no sentido de qualquer emenda que for destinada sem cumprir esses critérios que foram estabelecidos, e no caso, por exemplo, das emendas PIX, a questão do plano de trabalho, que tem um prazo um pouco mais longo para haver essa adaptação, mas quando isso for definido, nenhuma emenda que não respeite esses critérios vai ser liberada, e o ministro Flávio Dino até, inclusive, nem tirou férias aí nesse período de recesso para ficar no controle dessas ações e deu uma série de
de decisões ao longo desse mês, né, entre o fim de dezembro e agora o mês de janeiro, deu uma série de decisões também envolvendo as emendas parlamentares. A gente lembra que no ano passado, o governo federal, por meio da Advocacia Geral da União, chegou a recorrer ao Supremo Tribunal Federal pedindo para o ministro Flávio Dino reconsiderar trechos da sua decisão, e o que foi curioso na época, Tainá e Uribe, é que o recurso da AGU replicou justamente os pontos de insatisfação que tinham sido manifestados pelos líderes no Congresso Nacional. Então, foi uma espécie de virada de jogo, né? A gente costumava ver uma crítica, né, de que o Supremo estava jogando junto com o governo federal e deixando de lado o legislativo, e nesse caso das emendas ocorreu uma inversão. O governo federal trabalhou junto com o Poder Legislativo. Claro que, na época, o governo tinha como missão, digamos assim, a aprovação do pacote fiscal. Então, essa dobradinha não foi à toa, vamos dizer assim. E aí houve essa virada, né? O governo federal atuou junto com o Congresso Nacional, pedindo para que o Supremo Tribunal Federal reavaliasse, né, alguns pontos da decisão do ministro Flávio Dino, entre elas essa obrigatoriedade dos planos de trabalho, também outras questões envolvendo as emendas de comissão. Havia uma aposta de que, pela boa relação que Dino tem não só com o presidente Lula, de quem foi ministro da Justiça, mas também com o próprio Jorge Messias, que é o advogado-geral da União, houvesse uma boa vontade do ministro Flávio Dino em rever alguns pontos da decisão. Mas o fato é que isso não aconteceu, houve uma surpresa ali por parte do governo, que achava que poderia ter sucesso nessa empreitada, mas Dino manteve integralmente os termos das suas decisões, rejeitou integralmente o recurso do governo federal, que por consequência rejeitou também, né, os pedidos que haviam sido manifestados dentro do próprio Congresso Nacional, e com isso Dino marcou ali a sua posição e teve ali, como se chama no bastidores, colado o seu selo de independência do governo federal. A gente lembra que às vezes demora um pouco para um ministro se desvincular do presidente que o indicou, e no caso do ministro Flávio Dino, a avaliação dos seus colegas ali da corte é que isso aconteceu de uma maneira muito rápida. Afinal, Dino não cedeu, né, aos apelos do presidente Lula, da Advocacia Geral da União, enfim, dos representantes do governo federal, e manteve a rigidez, né, na resposta em relação à falta de transparência e rastreabilidade das emendas parlamentares.